Vencer o desamor, resumo do capítulo 5. Meses antes, Bárbara briga com Joaquim por acumular tantos papéis em casa, e ele não lhe dá caso. Bárbara reclama da falta de atenção de Joaquim e pergunta o que tanto ele revisa, já que está prestes a se aposentar. Bárbara chama a atenção de Joaquim por ter documentos comprometedores do passado em casa, e o exige que se livre deles imediatamente, pois não deseja ter esfregado na sua cara a culpa que vai persegui-la por toda a vida. Na atualidade, Bárbara revela que não se arrepende do que fez, mas se sente culpada. Linda afirma a Eduardo que o ama, e ele garante que ela é muito especial. Linda deseja conhecer Eduardo pessoalmente, e conta para o empresário que chegará ao México no dia seguinte. Ariadna pede a Eduardo que seja mais paciente com o filho, e ele promete tentar. Olga pede a Álvaro que não mencione o nome de Eduardo. Álvaro tenta seduzir Olga, e a pergunta por seus brincos. Olga revela que perdeu um dos brincos e o despista. Álvaro deseja que Olga engravide, e ela o acusa de ser o problema e sente preguiça de transar só para tentar engravidar. Gema conta para a médica que se sentiu mal, mas a doutora deduz que é mentira. Gema revela que foi viver com um noivo e é repreendida pela amiga, que pretende denunciar Vargas por se relacionar com uma garota menor de idade. Gema relembra que teve aulas de educação sexual e pretende revisar alguns folhetos. Josefina lamenta a partida de Daphne, mas avisa que ficou entre a cruz e a espada na briga entre a filha e o marido. Daphne acusa a mãe de preferir Silvestre. Marta e Eugênio vão até a casa de Josefina para ajudar Daphne na mudança. Daphne confessa a Josefina que aceitou morar com os sogros por ser a única saída e desejar continuar investigando a morte de Nestor. Tadeu vê o dinossauro na caixa de cereal e Bárbara revela que comprou especialmente para o neto. Bárbara fala para Tadeu que as pessoas decentes devem comer como passarinho. Tadeu obedece à avó e fica de quatro na mesa imitando um passarinho comendo e deixando todos chocados. Bárbara pede a Ariadna que eduque melhor Tadeu e a Nora lhe pede um favor. Eduardo orienta Tadeu a não incomodar Bárbara e o garoto alega que a avó sempre está de mau humor. Eduardo instrui Tadeu a demonstrar para a mãe que não tem nada, mas ele não o entende. Gabriel tem problemas no trabalho e Romina o pede para não abusar de sua confiança, pois ela é sua chefe e precisa de seu rendimento laboral. Gael confessa à ficante que ainda não teve coragem de revelar a verdade para Bárbara e não planeja sujar a imagem do pai para a mãe. Romina sugere que Gael compartilhe a notícia com os irmãos. Josefina tenta aconselhar Daphne, mas a garota não cede na busca por justiça. Clara se despede de Josefina e Daphne é fria com a mãe. Ariadna explica a situação do novo colégio de Tadeu para Bárbara. Bárbara não entende o motivo de Ariadna querer uma escola tão cara para o neto e ela alega buscar o melhor para o filho. Bárbara aceita ajudar Ariadna e a jornalista agradece. Ariadna deseja sorte a Eduardo e em sua entrevista. Eduardo observa as outras crianças se dando bem com os pais e fica triste. Gael manda uma mensagem para os irmãos e planeja reuni-los. Álvaro confessa a Paulo que está em problemas com Olga e Paulo alega que ele quer a mulher só para ter os filhos. Álvaro pergunta a Paulo com quem ele se relaciona e o empresário desconversa, afirmando que ele não o entenderia. Conrado aparece e conversa com Álvaro. Linda chega ao México e Eduardo afirma que ela é mais bonita pessoalmente. Eduardo conta que não poderá estar com Linda o tempo inteiro, por ter uma entrevista de trabalho. Linda deseja estar com Eduardo e nada mais. Bárbara e Ariadna visitam Imelda. Imelda deseja saber sobre a queda do prédio de Álvaro e questiona Bárbara. Bárbara apresenta Ariadna para Imelda. Ariadna elogia o filho para a lojista. Bárbara fala para Imelda que quer Tadeu na escola de sua filha. Imelda se revolta com Francisca, a chamando de índia por ter sentado em cima dos vestidos que trouxe, xingando a empregada. Bárbara exige que Imelda se desculpe com Francisca. Álvaro volta a confessar para Conrado que ficará sem dinheiro caso cele o acordo para não ser processado. Álvaro planeja reconquistar Olga e Conrado o aconselha. Álvaro promete mandar o depósito para Conrado. Álvaro escuta o áudio de Gael. Bárbara e Imelda discutem e a preconceituosa chama a amiga de descarada por querer se aproveitar de sua amizade para conseguir favores pro neto. Bárbara alega que já fez muito por Imelda e não custava nada ajudá-la ao menos uma vez. Imelda afirma a Bárbara que os favores não se cobram e expulsa todas de sua loja. Daphne confessa aos sogros que não sabe onde vai soltar as cinzas de Nestor e alega que prefere estar com elas por mais um tempo. Eugênio conversa com a esposa e planeja ir ao parque com as crianças. Marta deseja que Clara monte, mas Daphne não aprova. Daphne relembra que só ficará uns dias na casa
e Eugênio deseja que sejam anos. Daphne conta para Marta que está investigando a morte de Nestor, e sua sogra afirma que foi apenas um terrível acidente. Gemma estuda sobre sexo. Gemma conta a Vargas que disse para a doutora da relação entre eles, e teme que ela o denuncie para a presidência municipal, mas ele não se preocupa. Vargas descobre os folhetos de Gemma e a garante que sua primeira vez será especial e inesquecível. Linda pergunta se Eduardo vai para uma entrevista ou ver sua esposa. Linda afirma que também foi ao México por negócios e convida o amante para ir com ela aos Estados Unidos. Bárbara culpa Ariadna por ter perdido uma amiga e afirma que já não pode ajudá-la. Bárbara não acredita na doença do neto e chama a nora de exagerada e abusiva. Bárbara reclama da cama de Tadeu e Ariadna se defende. Eduardo fala para Gael que não pode se reunir com ele. Álvaro também se recusa e Gael se revolta. Álvaro tenta agradar a esposa com um almoço no escritório. Olga agradece o gesto do marido e ele garante que ela é o mais valioso de sua vida. Ariadna volta a procurar Estefânia e lhe pede 5 minutos. Ariadna pensa que Imelda já fez a fofoca para a diretora e conta sobre a situação. Ariadna se desculpa pela discussão de Bárbara e Imelda. Ariadna admite que Bárbara gosta de Tadeu, mas não aceita a condição do médico. Estefânia critica os preconceitos que a sociedade tem com pessoas com condição especial. Estefânia revela a Ariadna que não fala mais com a mãe. Gael desabafa com Romina e afirma que não pode contar a verdade por telefone. Romina pensa que Bárbara pode saber da traição, mas Gael nega. Daphne distribui seu currículo, mas seus filhos a atrapalham. Estefânia confessa que Imelda cortou relações com ela e Ariadna não entende, desejando que façam as pazes. Estefânia promete ajudar Ariadna para buscar outras opções para Tadeu. Eduardo vai buscar Tadeu e o garoto não se sente confortável, desejando esperar Ariadna. Olga confessa que Álvaro a surpreendeu e fica feliz. Álvaro pede a Olga que escape com ele toda a tarde, e ela aceita. Vargas chama a atenção da médica pela ameaça, e ela defende Gemma. Vargas se insinua para a doutora e a orienta que tenha cuidado com o que fizer. Daphne conta para Marta que estava procurando trabalho, e os sogros se oferecem para apoiá-la. Marta percebe que Daphne não confia nela. Eduardo tenta jogar futebol com Tadeu, mas ele não se mexe. Outras crianças desejam brincar e criticam Tadeu, e Eduardo defende o filho. Tadeu não aceita brincar com o pai e exige que ele devolva seu dinossauro. Eduardo perde a paciência com o filho e grita. Levita pede à doutora que não se meta onde não se deve, e ela, que é a cozinheira, deve tomar uma atitude. Levita defende Vargas. A médica tenta abrir os olhos de Levita, mas ela não se interessa. A doutora acusa Levita de ser a responsável pela situação. Tadeu conta o que aconteceu para Ariadna e ela o aconselha. Ariadna pede a Eduardo que programe tudo com Tadeu e não faça nada à força. Eduardo alega que só queria passar um bom momento com o filho. Eduardo manda uma mensagem para Linda, contando que já tomou uma decisão. Tadeu segue inconformado com o ocorrido e Ariadna defende Eduardo. Tadeu se sente incomodado por ficarem rindo dele e Ariadna intercede por Eduardo. Tadeu pensa que Eduardo ficará com raiva e lamenta, mas Ariadna nega. Tadeu conta à mãe que os ama e se tranquiliza. Álvaro e Olga passeiam pela cidade e dançam. Álvaro se declara para Olga e relembra quando se conheceram. Olga agradece a Álvaro por ter se arriscado por ela e ele alega que faria isso 1000 vezes, pois aconteça o que acontecer, sempre a apoiará. Álvaro e Olga se beijam. Olga vê uma criança com o pai e fica pensativa. Francisca pede dinheiro a Bárbara, mas nota que a patroa está muito preocupada. Francisca se interessa pela medalha de Bárbara, mas a madame não permita que a veja. Álvaro e Olga fazem amor. Marta se incomoda com os ruídos de Clara. Clara deseja que Marta brinque com ela, e a megera quase bate na neta. Daphne vê, briga com a sogra e afirma que irá embora. Levita quer saber como Gemma passou na sua primeira noite com Vargas. Levita deseja que Gemma volte para casa, mas ela se nega. Daphne conta para Marta que sabe das surras que ela dava no filho, e a víbora a chama de louca. Marta planeja não deixar seus netos com Daphne e conta que cuidará melhor deles. Marta culpa Daphne pela morte de Nestor e promete tirá-los dela com a intervenção de gente poderosa. O padre pergunta a Bárbara se ela já descobriu o motivo da pistola, e a viúva crê que Joaquim não queria tirar a própria vida. Bárbara sente que Joaquim estava nervoso por um assunto do passado. Bárbara não conta a verdade ao padre, mas promete se confessar logo, temendo que o passado tenha voltado. Daphne afirma a Marta que a lei está do seu lado, mas ela não se importa. Marta ameaça Daphne, que acusa os sogros de terem feito Nestor sofrer. Eugênio tranquiliza Marta e Daphne afirma que irá embora naquele instante. Vargas propõe um brinde
mente para os amigos por ter conhecido uma menina. Vargas revela suas verdadeiras intenções para os amigos. Vargas orienta os amigos que não se conformem com as velhas e procurem as novinhas. Olga fica inconformada após o sexo com Álvaro e deseja ir embora. Olga reclama com Álvaro do processo do sindicato e o critica. Olga alega que não pode rejeitar o marido, mas rejeita seu comportamento. Álvaro pensa que Olga sente pena dele e ela alega que pensou que poderia reviver o que tiveram e sentir o mesmo, mas não conseguiu. Olga pede o divórcio a Álvaro, pois já não o ama. Vargas chega embriagado e encontra Gema. Vargas agarra Gema e afirma que será a primeira noite deles juntos. Gema o pede que espere, mas ele não a obedece. Gema lhe dá o preservativo, mas ele não aceita. Vargas força Gema. Daphne tenta ir embora no meio da noite, mas descobre que a porta está trancada. Ariadna prepara uma noite romântica para o marido e confessa que não é carinhosa como era antes e deseja passar um momento a sós com ele. Eduardo conta que ela não escolheu um bom momento e lhe revela que conseguiu trabalho nos Estados Unidos. Ariadna deseja ir com ele, mas Eduardo afirma que terá que ir sozinho. Ariadna deixa a Rosa cair da mão e se chateia. Bárbara anda pela rua e segue olhando sua medalha. Bárbara lembra de sua juventude. Joaquim entrega um bebê a Bárbara e revela que ele nasceu há pouco tempo, rejeitado pela mãe, que é alcoólatra. Joaquim deseja cuidar do menino, mas avisa que é ilegal. Bárbara pergunta pelo pai da criança e Joaquim afirma que também não se importou. Bárbara se encanta com a criança e Joaquim decide cuidar dela. Bárbara pensa que Deus está dando outra oportunidade e aceita. Joaquim fala a Bárbara que isso será segredo, pois não sabe se algum dia os pais de Gael aparecerão atrás dele. Bárbara é observada pelo homem misterioso.